Tudo bem, Anita? Muito bem. Você sabe que é uma alegria muito grande a gente poder contar com você nesse programa de estreia. Anita, das diversas causas pelas quais você tem afinidade, eu vou começar abordando a questão do desenvolvimento. Eu estive participando como palestrante de um evento empresarial no oeste de Santa Catarina e mencionei a importância das missões empresariais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência com missões empresariais. Realmente foi uma iniciativa muito interessante. Começou com um acordo de cooperação com a Itália, que tinha um projeto de resgate da dívida que tinha com os italianos, que de certa forma ele estimulou para sair da Itália. E esse acordo de cooperação, ele consistia não só em missões culturais, mas o debate que a gente fez com a Itália, que foi extremamente interessante, é que nós gostaríamos de um intercâmbio muito mais eficiente na área de tecnologia, nas experiências italianas de mecanismos e ferramentas de apoio ao desenvolvimento. E fizemos inúmeras missões dessas, no setor moveleiro, calçadista, cultura, agroindústria. E a gente observou muito a diferença do comportamento dos empresários antes da missão e depois da missão. Então, eu considero, e hoje muito mais ainda, essa necessidade de que o empresário tenha um pé aqui no seu negócio, mas que tenha um olhar no mundo. Anita, Santa Catarina e o Brasil têm olhado para a Itália olhando para os arranjos produtivos, para a capacidade que eles tiveram de organização em volta de uma determinada atividade e, com isso, ganhar o mundo e fazer com que os produtos e as competências italianas, design e outras, ganhassem o mundo. Essa comparação com a Itália foi intencional e foi nesse sentido? Foi sim, porque Santa Catarina, além de ter uma descendência de origem italiana muito forte, tem uma configuração geográfica e também de distribuição territorial e cultural muito semelhante à Itália. E a questão dos aglomerados produtivos, dos APLs, dos mecanismos de desenvolvimento que a Itália desenvolveu, principalmente baseado na cultura de cooperação, é uma das coisas que a gente continua conseguindo ver se trazemos para a cultura da empresa catarinense, brasileira, e principalmente para que os governos, tanto a prefeitura como o governo do estado e o governo federal, olhem o desenvolvimento como a Itália olha. Quer dizer, não basta você dar crédito a uma empresa, ela precisa ter o apoio necessário e os mecanismos de apoio na busca da inovação, das novas tecnologias, dos novos mercados. E o exemplo do modelo italiano de pequenas e microempresas é um exemplo extraordinário que está marcando toda a história do setor produtivo do mundo, né? Anita, hoje você está coordenando uma ação muito mais abrangente, que é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Como funciona o PNUD e o escritório de Santa Catarina? Essa tua pergunta, Raimundo, é extremamente interessante porque é um espaço hoje que Santa Catarina tem extraordinário. As Nações Unidas, mais exatamente o PNUD, que é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, começou a pensar numa descentralização do escritório que só existia em Brasília. E o primeiro escritório que foi aberto foi aqui em Santa Catarina, onde eles foram atraídos pelo momento que vive Santa Catarina da descentralização. Toda essa reengenharia, essa rediscussão da regionalização do desenvolvimento. E hoje nós temos aqui, no centro administrativo do governo do estado, o escritório do PNUD, que desenvolve uma série de projetos. E um deles, que eu considero o mais importante, que causando um diferencial em Santa Catarina, que é o projeto Meu Lugar. Em que consiste o projeto Meu Lugar? É muito interessante esse projeto e consiste no seguinte: capacitar as diversas regiões, no caso as 30 regiões, dos quais foi dividido Santa Catarina, no sentido de que os agentes de desenvolvimento, sejam eles públicos ou privados, estejam capacitados para promover o seu próprio desenvolvimento.
Porque desenvolvimento não nasce por lei e nem de cima para baixo. O desenvolvimento as pessoas fazem, elas constroem. Quem muda o território, quem muda a região é a cabeça das pessoas. E o projeto visa exatamente criar essa cultura de cooperação na região e que, ao mesmo tempo, as pessoas, os agentes, as lideranças reconheçam e tenham como meta que o desenvolvimento depende deles e não dos governos. Anita, falando de desenvolvimento, qual é a tua visão de futuro de Santa Catarina, o papel dela no Brasil e o Brasil em função disso? Nós estivemos, antes de ontem, o dia todo conversando com uma das maiores lideranças na área de desenvolvimento regional, que é o professor Ignacy Sachs. E ele coloca Santa Catarina como um estado diferenciado do resto dos estados brasileiros, inclusive dos estados latino-americanos, e dizendo o seguinte, que nós temos um ambiente extremamente favorável ao desenvolvimento de pequenas e microempresas, a inserção da informalidade, ou seja, daquelas pessoas que vivem na informalidade, para que elas passem à formalidade, mas que nós temos uma capacidade imensa de geração de trabalho e de renda. Anita, por que em todos os movimentos de luta você sempre priorizou a questão de gênero, os direitos da mulher? A questão da mulher é uma questão muito séria na nossa sociedade. Em primeiro lugar, dos pobres e dos oprimidos e dos analfabetos, as mulheres são a maioria. As próprias Nações Unidas hoje consideram que a mulher é o maior instrumento de desenvolvimento que existe. Os projetos de desenvolvimento do Banco Mundial hoje, eles focam muito mais a mulher, porque a mulher pensa primeiro a educação e a saúde e a família. E o homem, muitas vezes, pega o orçamento e leva para o boteco. Então, há uma priorização hoje das questões da mulher. Eu também considero que a mulher, ela é um instrumento de desenvolvimento extremamente importante, dinâmico, porque a mulher se preocupa com a paz, ela se preocupa com a solidariedade, ela se preocupa com a educação e ela é muito mais solidária e muito mais comprometida com as questões de ordem social e coletiva. E talvez também por ser mulher, né, e por entender que a trajetória da mulher é uma trajetória muito séria de sofrimento e de discriminação. E entendo que o mundo será muito melhor, o serviço será muito melhor e o espaço político será muito melhor se nós tivermos mais mulheres no poder e mais mulheres gerenciando as organizações. Anita, você como empresária, como experiência de empresária, como é que você vê as pessoas e as mulheres dentro das organizações? Como você gostaria de vê-los atuando? Como você vê as organizações? Há uma tendência muito grande nas organizações de contratação de mulheres. As mulheres são mais comprometidas, são mais disciplinadas, e aí entra uma outra questão que nós temos que discutir muito seriamente, que é a questão da diferença salarial entre homens e mulheres, tendo a mesma função. Mas eu, pessoalmente, na minha empresa, eu tenho só um homem, que é meu filho, que é meu sócio, e só trabalho com mulheres. Talvez, não quer dizer que só as mulheres são boas. E que há realmente em algumas atividades, o perfil da mulher, ele é um perfil extraordinário. E a gente escuta os homens empresários hoje dizerem que preferem trabalhar com mulheres. Mas eu não quero colocar essa questão da disputa, sabe, professor Fernando e Raimundo, entre homens e mulheres. O que eu quero dizer é que esse planeta tem 50% de homens e 50% de mulheres. O universo assim decidiu. E que esses 50% tem que estar juntos em todas as ocasiões. E não é que a mulher seja melhor do que o homem, é que a mulher tem um olhar do mundo, da família, do meio ambiente, do setor produtivo, diferente do olhar masculino. E homens e mulheres juntos, com certeza, construirão uma sociedade muito melhor do que essa que nós temos aqui, que até agora foram construídas só pelos homens, e a exclusão social mostra que esse modelo masculino não serve. Eu li com muita atenção a Lei 243, que instituiu o Programa de Descentralização do Governo. Particularmente me chamou a atenção o capítulo referente à criação dos Conselhos de Desenvolvimento Regional. A grande pergunta em termos de gestão pública, Anita, há integração desses conselheiros? Há uma participação efetiva dos conselheiros para decidirem o que vão investir e o que vão priorizar na região?
Depende muito das regiões. Uma característica muito interessante é o seguinte: onde existe capital social, ou seja, onde existe uma organização da sociedade na região, onde as pessoas participam, tem cultura de participação, o conselho vai bem. E essas lideranças entenderam que a descentralização e a participação no conselho é uma oportunidade extraordinária. Nas regiões onde não existe capital social, que são regiões que já são pobres porque não são organizadas, porque não entendem que seu destino está nas suas mãos, esses conselhos não funcionam tão bem. É lógico que ainda existem os preconceitos político-partidários, tem prefeitos ou presidente de câmaras que acham que participar do conselho não é do partido dele, quer dizer, é também um grande equívoco. Mas o espírito do Conselho de Desenvolvimento Regional é que a região que hoje tem à sua disposição e decide o que fazer com os recursos, o Conselho é que define as obras e como usar os recursos orçamentários. Que isso é uma oportunidade muito grande e só é possível a região realmente construir o seu próprio desenvolvimento se ela participar. E o Conselho é o espaço, é a ferramenta de fortalecimento da sociedade na região. Eu acho que tem um desafio aí que tem que acontecer. E é um desafio que é difícil em todos os países e aqui também será, talvez seja mais difícil, que é o desafio de conseguir, mais do que suplantar as diferenças partidárias e as diferenças de interesses individuais, suplantar o tempo do mandato. Fazer com que esses conselhos consigam ter uma continuidade que esteja acima dos interesses partidários.